noite. Esse é o seu programa Minuto com Deus, né? Toda sexta-feira a gente está aqui trazendo a palavra de Deus e hoje nós vamos falar sobre o tema Saindo da Caverna. Nós vamos ver dois personagens bíblicos que entraram numa caverna. O Samuel, Elias, está lá em 1 Samuel, no capítulo 1 Reis, capítulo 19, do versículo 9 ao versículo 18, Elias, e o Davi, 1 Samuel, capítulo 22, versículo 1. Então nós vamos entender como esses dois homens entraram na caverna, porque entraram e como eles saíram da caverna. Mas antes disso nós vamos ver o clipe. Há um aluno no futuro com o nosso irmão Edson Marconi. O irmão Edson é aqui da nossa terra, né? Faz dupla aí com Marconi. Um clipe lindo aí, nós vamos ver o clipe de Edson Marconi e logo depois a gente volta com o estudo bíblico dessa noite, tarde, amanhã, não sei que horário você vai ver esse vídeo, nós voltamos logo após. Então fica aí com Edson Marconi. Fácil, mas você tem que prosseguir. Tenha esperança que as coisas vão mudar. Toda prova tem começo, mas também tem ponto final. Não desista, tenha fé, que essa prova vai passar. Há uma luz no fim do túnel, é Deus mostrando pra você que existe uma saída pra sua vida. Enxugue o rosto e pare de chorar. Esse deserto vai passar. No fundo do poço você vai sair. Levante a cabeça, não desanimes, você vai conseguir. Conseguiu até aqui chegar, superou seus limites. Deus vai abrir a porta pra você. Não pare de lutar. Tome uma atitude, se levante, saia desse comodismo. Vem pra aqueles que não desistem. Você precisa acreditar. Há uma luz no fim do túnel, é Deus mostrando pra você que existe uma saída pra sua vida. Enxugue o rosto e pare de chorar. Esse deserto vai passar. No fundo do poço você vai sair.
clipe, né, com Edson Marconi. Agora nós vamos ver Elias e Davi entraram numa caverna. Então vamos começar com Elias. Está lá no livro de 1 Reis, capítulo 19, a partir do versículo 9, diz o seguinte: e ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: que faz aqui, Elias? E ele disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu conselho, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e busco a minha vida para me atirarem. E ele lhe disse: sai para fora e põe-te neste monte perante a face do Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento, que fendia os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo. Porém também o Senhor não estava no fogo. Depois do fogo, uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo a Elias, envolveu o seu rosto na sua capa e saiu para fora e pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz que dizia: que faz aqui, Elias? Nós vamos ver aqui também Davi. Davi está lá em 1 Samuel, capítulo 22. Capítulo 22 diz assim: então Davi se retirou dali e se escapou para a caverna de Adulão. E ouviram os seus irmãos e toda a casa de seu pai, e desceram ali para ele. E ajuntou-se a ele todo homem que se achava em aperto, todo homem endividado, todo homem de espírito desgostoso, e ele se fez chefe deles. E eram com ele uns 400 homens. Meus irmãos, nós vamos aprender com Elias e Davi. Por que Elias entrou numa caverna? Se você conhecer a Bíblia, ou se você buscar conhecer a Bíblia, você vai entender que Elias foi um dos grandes homens de Deus da história da humanidade. Elias foi um dos maiores profetas que Deus usou na antiguidade. Para você ter ideia, Elias, ele orava e pedia a Deus que fogo descesse do céu, e fogo descia. Quando acontece isso, o povo que Elias pertencia, o povo de Israel, estava vivendo sob o domínio do rei Acabe e da rainha Jezabel. E o rei Acabe, embora sendo israelita, judeu, ele casou-se com Jezabel, de outra nacionalidade, estrangeira. Só que Jezabel trouxe os seus deuses, e um deus que ela cultuava era Baal. Então, Jezabel, se a gente pode falar de uma mulher empoderada, naqueles dias era Jezabel. Jezabel
ela controlava o rei Acabe. O rei fazia o que Jezabel queria. Só que Jezabel tinha um intento maligno. Jezabel só maquinava para o mal. E ela começou a trazer o mal para dentro da nação israelita. Ela logo queria que todos os judeus adorassem a Baal, substituindo o Senhor por Baal. E a nação começou a sofrer. Os sacerdotes começaram a ser perseguidos. Quem se opunha à vontade de Jezabel era perseguido, porque o rei, ele estava sob o domínio de Jezabel, porque ele se demonstrou ao longo do tempo um rei fraco e conivente com os pecados da sua esposa. Então é nesse contexto que Elias está envolvido. Elias, ele faz um desafio aos profetas de Baal. Diante de todo o povo, Elias queria provar que o Senhor era o verdadeiro Deus e não Baal. E Elias provou que o Senhor era o verdadeiro Deus. Ele mandou, e nesse desafio, era quem fosse o verdadeiro Deus, mandasse descer fogo do céu e consumir ali o oferenda, o holocausto, as ofertas que estavam preparadas no altar. E os profetas de Baal ficaram amanhã até o meio-dia clamando a Baal que mandasse o fogo do céu para consumir as suas ofertas no seu altar, e nada aconteceu. E quando Elias orou, pediu a Deus, Deus mandou fogo do céu. E todo Israel entendeu que o Senhor, o qual Elias pertencia, o qual eles também, os seus pais adoravam no passado, realmente era o verdadeiro Deus. Talvez esse episódio vai desencadear a depressão de Elias, porque quando Elias faz isso, ele tem por interesse, ele tem por objetivo que o povo de Israel deixasse de adorar Baal e passasse a adorar ao seu Deus, ao Senhor como Deus. Só que isso não aconteceu. A Bíblia diz que todos eles voltaram para as suas casas. Embora fosse um espetáculo maravilhoso aos olhos, mas não surtiu o efeito que Elias esperava e desejava. Ele esperava que o povo, movido de uma fé, movido de um ânimo, reagisse àquele governo tirano de Acabe e Jezabel, e de certa forma se revoltasse contra as práticas de culto que era imposto naquele tempo. Só que isso não aconteceu, e a Bíblia diz que quando Jezabel ouve pelo seu marido o que Elias tinha feito, que Elias tinha vencido o duelo, que o Senhor tinha respondido a Elias, mas os profetas de Baal não respondeu aos seus profetas, então Baal não era Deus. A Bíblia diz que Jezabel manda um recado para Elias: olha, hoje mesmo eu vou te matar. Vou fazer com você o que você fez com os meus profetas. Porque nesse desafio, os profetas de Baal foram mortos. Então é nesse contexto que Elias foge. Elias foge e ali entrou, versículo 19, e ali entrou numa caverna e passou a noite. Antes
no caminho do deserto, e ele se foi, 19, versículo 4, e ele se foi ao deserto a caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: já basta, o Senhor toma agora a minha vida, pois eu não sou melhor do que meus pais. No caminho para a caverna, Elias passa no deserto, e no deserto ele deseja a morte. Logo após esse episódio, o homem que orava e pedia que descesse fogo do céu, e acontecia. O homem que tinha um relacionamento estreito, muito estreito com Deus, agora estava pedindo para morrer. Agora ele queria morrer, porque ele não teve as suas expectativas atendidas. O que Elias queria? Elias queria que o povo se voltasse para Deus. Talvez ele tivesse pensado: não, aqui é a última cartada, vai ser esse desafio. Só que não aconteceu. Então, por que nós entramos às vezes nas nossas cavernas da vida? Porque muitas vezes nós não temos as nossas expectativas atendidas. Então tenha ali cuidado, nós precisamos ter cuidado com os nossos fracassos, as nossas derrotas, embora sejam parciais, mas em alguns momentos da nossa vida nós não atingimos aquilo que nós desejamos. E se nós colocarmos as nossas expectativas só naquilo, aquilo pode nos levar para o fundo do poço. Para o fundo do poço, como levou Elias, para o fundo do poço, para uma caverna, para se esconder. Ele pede a morte a Deus. Porque eu não sou melhor que meus pais, eu já vivi o suficiente. E agora eu quero morrer. Ele jogou a toalha. Em contrapartida, nós temos Davi. Davi está lá em 1 Samuel capítulo 22, a partir do versículo 1. Então Davi se retirou dali e se escapou para a caverna de Adulão. E ouviram os seus irmãos e toda a sua casa e seu pai, que desceram ali para ele. E ajuntou-se a ele todo homem que se achava em aperto, todo homem endividado e todo homem de espírito desgostoso. E ele se fez chefe deles, e eram com ele uns 400 homens. O que levou a Davi à caverna? O que levou a Elias à caverna? Elias foi para a caverna porque ele queria morrer. O que levou Davi à caverna foi que Davi queria viver. Davi é aquele mesmo que tinha derrubado os gigantes. Era aquele mesmo que vencia as batalhas do rei Saul. Só que Davi cresceu tanto, Davi começou a ser tão amado pelo povo, que Saul começou a sentir que Davi ameaçava o seu trono. E ele agora declara guerra a Davi e procura Davi para matá-lo. Então esse foi o motivo que Davi foi se esconder na caverna de Adulão. Foi se esconder para proteger a sua vida. Foi se esconder para esperar
o que Deus tinha reservado para ele. Foi se esconder para esperar em Deus. Quais eram os propósitos de Deus para a vida dele? Elias não. Elias foi morrer. De certa forma, aquela caverna para Elias era como se fosse um túmulo. Foi se enterrar vivo. Existe a expressão, né? Enterrar vivo, se enterrou vivo. A morte na vida. E aqui a Bíblia diz que ajuntou-se todo homem que se achava em aperto, todo homem que endividado, todo homem de espírito desgostoso. E ele se fez chefe deles, eram com ele uns 400 homens. Davi aproveitou essas pessoas e deu um novo sentido à vida dessas pessoas. Transformou esses 400 homens num exército. Esses 400 homens desgostosos, amargurados, sem esperança, viu em Davi uma liderança. E Davi transformou esses homens em seus soldados. Então Davi estava, ao contrário de Elias, esperando o melhor de Deus para a sua vida. Porque se ele não tivesse esperança, ele não teria transformado esses homens, não teria dado esperança a esses homens. Ele teria feito igual a Elias. Eu quero morrer também. Então, o que nós esperamos, em quem nós colocamos as nossas expectativas. Davi ele coloca as suas expectativas em Deus. Ele esperava sempre que Deus lhe desse resposta. Davi ele não se baseava pelo momento, porque o momento é igual às nuvens do céu. As nuvens uma hora elas estão de um jeito, outra hora elas estão de outro. Então não deve se basear em momentos. Nós passamos por momentos difíceis. Então não devemos nos basear por esses momentos de dificuldade. Deus fala a Elias: e deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro, e eis que então um anjo lhe tocou e lhe disse: levanta-te e come. E olhou, e eis que a sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas, uma botija de água. Comeu e bebeu e tornou a deitar-se. O anjo tocou segunda vez e tocou e disse: levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho. Quer dizer, Elias pensava que tudo tinha se acabado ali. Deus está dizendo: não, muito comprido é o teu caminho. Tua estrada é longa. Tua estrada é longa. Tu tem muita coisa ainda para realizar. Os nossos pensamentos são limitados. Mas os pensamentos de Deus é longo. Talvez você está dizendo que para você acabou. Não, tem muita coisa ainda para acontecer. Tem muita coisa ainda para Deus fazer com a sua vida. Para Deus agir na sua vida. O seu caminho é longo. E o caminho de Elias é longo. Continua sendo longo. O Senhor disse a Elias, versículo 15, 19: volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco. Vem e unge Azael,
rei sobre a Síria. Também Jeú, também Eliseu. E há de ser que quem escapar a espada de Azael, matá-lo a Jeú. Quem escapar a espada de Jeú, matá-lo a Eliseu. Também eu fiz em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não beijou. E partiu, pois, Elias dali, e achou Eliseu, filho de Safete, que andava lavando com 12 juntas de ouro. Então Deus falou para Elias: volta pelo mesmo caminho que tu veio. Teu caminho é longo, volta pelo mesmo caminho e vai fazer o que eu te ordenei. Vai cumprir o teu ofício. Vai cumprir os teus propósitos. Porque a minha palavra sobre ti é: o teu caminho é longo. Não é o que Isabel falou: hoje você vai morrer. Não, o teu caminho é longo. E o caminho de Elias é tão longo, foi tão longo que Elias não morreu. Elias foi levado vivo quando Deus entendeu que seu ministério tinha encerrado aqui na terra. A Bíblia fala que Elias não conheceu a morte. Foi levado vivo numa carruagem de fogo para o céu. Quando Jesus está no monte orando, antes da sua crucificação, a Bíblia diz que apareceu para ele Moisés e Elias e falava com Jesus da sua crucificação. Então veja quão altos são os propósitos de Deus. Elias estava pensando que ia morrer dentro de uma caverna, e ele não morreu, não passou pela morte. Para a gente entender quão grande, quão altos são os pensamentos de Deus, que a gente não pode atingir. Os propósitos de Deus a gente não pode mensurar. São tão grandes os propósitos de Deus para as nossas vidas. Então volta pelo caminho que tu veio. Então não pare, continue no caminho que Deus ordenou para você. Se você saiu do caminho, entrou na caverna, se escondeu, saia da caverna. Se você quis morrer, está querendo morrer, está querendo se enterrar vivo, saia. Volte pelo mesmo caminho. Monte seu exército como Davi. Davi pegou pessoas que para a sociedade não significavam nada, pessoas endividadas, pessoas desgostosas, quer dizer, pessoas desesperançadas, pessoas sem esperança, pessoas maltratadas, pessoas derrotadas dentro da sociedade. E Davi pegou esses 400 homens derrotados e transformou num exército. Esses 400 homens serviram de base para seu exército, para ele se tornar rei. Porque Davi cria nos propósitos que Deus tinha para a vida dele. Se você entrou na caverna, sai da caverna. Se você está pensando em entrar na caverna, volte, não entre, siga no seu caminho. Porque esse é o propósito de Deus para a sua vida. Deus tem propósito para a nossa vida. E o propósito de Deus para a nossa vida não é morrer no meio do caminho, não é morrer no deserto, não é morrer dentro de uma caverna, não é o esquecimento, não. Os propósitos de Deus para nós são grandiosos, são gloriosos. Então que Deus aplique essa palavra no seu coração. Então que toda sexta-feira nós estaremos aqui com mais um programa Minutos com Deus. Que Deus continue abençoando sua vida, a vida da sua família. Não esqueça de compartilhar, curtir, deixar seu like e também comentar. Comente. Você que tem
experiência com o Evangelho, comente. Você que não tem dúvida, comente. Né? Faça seus pedidos de orações nos comentários, que nós vamos ler os comentários e vamos responder a todos que comentaram. Valeu, um abraço.